Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre nos prestigia aos domingos, indo consumir o nosso conteúdo, interagindo com o nosso time de consultores, nossos advogados e especialistas que participam em mais de 10 áreas do direito no nosso Boca no Trombone. Já fica à disposição para você a nossa plataforma de contato, está na tela aí o nosso contato do WhatsApp e também nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, viu, pessoal? É o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no canal do YouTube, lá no Instagram e também no Facebook. Olha, hoje mais um dos nossos especiais de verão. Sim, a gente rememora o que de marcante foi, o que aconteceu de mais evidente no ano de 2024 e também fala com os nossos consultores, nossos especialistas, projetando o ano que já estamos, esse 2025. Então, vamos ver quais são as projeções para as áreas que estão hoje aqui comigo. Sim, quem está com a gente hoje, a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados na área tributária, a doutora Aline Danelon, do Aline Danelon Advocacia, na área do direito administrativo, dos servidores, e o doutor Arilei Mendes Filho, do Alfonsin Advogados, na área do direito rural, o time que está com a gente na edição de hoje aqui para interagir bastante com vocês. Também vamos ter opinião aí de parceiros ao longo do programa de hoje. Deixa eu dar um feliz 2025 para a doutora Luciana Pereira da Costa, primeira aparição aqui no Boca no Trombone na TV, doutora. Saúde e sucesso nesse ano. Amém, para nós todos, Paulo Solano. Muita alegria estar aqui novamente, né? Desejo também o mesmo para os nossos ouvintes, que seja um ano realmente iluminado, abençoado aí para todos nós. Que assim seja, que assim seja. Bom, o que a gente pode já trazer do 2024, doutora? Regulamentação da reforma tributária. O que avançou no ano que passou, doutora? Então, a gente teve um amplo debate na Câmara dos Deputados. O PLP 68, o PLP 108, eles avançaram, né, e chegaram no Senado, a intenção de votar em dezembro, né, ainda não está totalmente finalizada. A gente tem, então, um ano aqui agora no início para finalizar essa regulamentação e a gente precisa também olhar o que a gente tem delineado. Ano passado, quando a gente estava falando desse assunto, a gente não sabia bem o que estava, né, dentro do texto da Emenda Constitucional 132. Agora a gente já tem isso mais delineado. Então temos o IBS e o CBS. O IBS é o que vai para os estados e municípios, substitui o ICMS e o ISS e está aí pela alíquota de 17,7%. A gente fala do CBS, a gente está falando de substituição de PIS e COFINS, está numa alíquota aí em torno de 8,8%. Isso pode ser alterado? Claro que pode, né? Nosso país ainda, né, muitas coisas ainda podem acontecer, mas temos isso delineado. Uma alíquota total somada aqui em torno de 26,5%, que era o que se estimava lá atrás, em torno disso, né? Como é que vai ser o cálculo disso? Valor de venda menos valor de compra igual ao valor agregado. Essa é a base de cálculo desses impostos, né? E temos ainda o imposto seletivo. Sim. O imposto seletivo, ele está aí substituindo o IPI, né? Outra lógica, ali a gente não fala de essencialidade, mas fala de nocividade, e ele vai incidir em cima, vamos dizer assim, incluindo na base de cálculo dele o IBS e o CBS. Então, ele vai onerar bastante os itens. E aí tem uma discussão grande aí de quais itens serão considerados nocivos à saúde, quais não, né? E o que a gente vai ter aí, né, de imposto. O que a gente pode dizer? Tudo isso é para o ano 2026. Né? Esse ano, o que tem que fazer? Tem que se preparar, tem que preparar a empresa para estar, vamos dizer assim, em 2026 já com questões de qual é o impacto desses impostos no meu preço, na minha formação de preço, e também como é que eu vou trabalhar com dois sistemas concomitantes, porque a gente vai continuar com o sistema, né, antigo, atual, enfim, e vai começar a fase de transição. Então, este ano é o de preparação. Tem que se organizar, né? Planejar. Como a doutora Luciana sempre frisa aqui, o planejamento tributário é bem importante nesses casos. E na área dos servidores públicos, estamos recebendo a nossa especialista, doutora Aline Danelon. Feliz ano novo para a senhora, muita saúde e muito sucesso aí para a Aline Danelon Advocacia. Feliz ano novo, doutor Solano, feliz ano novo para os nossos telespectadores e, é claro, para os nossos servidores públicos.
Bom, dentre os temas que a senhora preparou para conversar aí com os servidores públicos nessa edição, está a decisão do STF que suprimiu a obrigatoriedade, doutora, do RJU, Regime Jurídico Único. Então, Solano, essa questão agora nos traz aí uma situação para os nossos concurseiros e até os servidores públicos que já estão na ativa, mas estão aí procurando realizar alguns outros concursos. O que ela veio trazer? Ela veio trazer, então, aí a possibilidade de termos servidores públicos que estarão, então, regidos pela nossa CLT. Então, não há mais a necessidade de ser pelo regime jurídico, que tem ali o plano de carreira e, claro, a nossa estabilidade, que é o que a maioria dos servidores públicos, né, quando a pessoa faz o concurso, ela vai em busca disso. Neste caso, são para os novos concursos, para as novas situações. Então, aqui é bem importante para quem está aí com interesse em realizar um outro concurso, consultar um advogado, consultar uma especialidade nessas situações, para poder verificar aí se vai trazer uma vantagem, porque a gente tem toda a questão aí dos nossos regimes de previdência. Então, vai ser bem importante, se você já é um servidor público que está na ativa, está pensando em realizar algum outro concurso, vai ser muito necessário verificar todas essas especificações do seu novo concurso. Tá certo. Obrigado, doutora. E por derradeiro, aqui entre os nossos convidados do estúdio, vamos saudar a ele, doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista em Direito Rural, que assina o quadro aqui, Garantias Agrárias. Um bom ano para nós, doutor Arilei. Bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. Um ótimo ano a todos. É um grande prazer estar começando mais um ano aqui no Boca no Trombone. A alegria de tê-lo aqui com a gente. Doutor, a gente vai falar de direito rural. Não tem como deixarmos de falar sobre o evento climático que assolou o estado em maio do ano passado, né? E as perdas em razão desses eventos, doutor. Exatamente. Todo o Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes do ano de 2024 e a área rural não foi diferente e, por ser uma atividade a céu aberto, teve grande impacto para muitos produtores. E é importante tirar lições disso, né? Os produtores que tiveram essas perdas, alguns conseguiram acionar seguros e tiveram minimizados esses prejuízos. Então, o produtor precisa aprender com esses problemas, que o seguro é extremamente importante, mas não apenas contratar um seguro agrícola. É muito importante saber o que está sendo contratado, saber as cláusulas, saber as restrições, saber se o tipo de seguro que está sendo contratado serve para a sua região, para a sua cultura, saber se realmente esse seguro atende ao que você precisa. Então, o produtor que sofreu com as enchentes pôde ser, de alguma forma, minimizado o prejuízo em função desse seguro, mas muitos não conseguiram porque não estava adequado à sua atividade. Então, é bastante importante que o produtor, a partir de agora, saiba que seguro é muito bom, mas é importante conhecer, saber o que consta desse seguro e se está adequado à sua atividade agrícola. Não tenha dúvida. Muito bom, você pode participar, né? Pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, aqui do programa. Mais uma edição, como eu disse, especial desse nosso janeiro, aqui com a retrospectiva 24 e a perspectiva 2025. Tem recado agora, e é dos nossos parceiros do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Oi, eu sou a Melissa, do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. O ano de 2024 foi um ano de muitos desafios para o nosso estado. Em fevereiro, nós reunimos mais uma vez os aposentados do Aeros que estavam inseguros em relação ao pagamento dos seus benefícios que poderia ser cancelado. Mais uma vez, nós vencemos e eles vão continuar recebendo os seus benefícios. Após a enchente, com a nossa sede alagada, nós ficamos parados um tempo com a sede fechada, mas não parados, com a sede fechada. E quando pudemos reabri-la, abrigamos a Cozinha Solidária, de Central de Distribuição das Cozinhas Solidárias, e também estivemos à disposição dos colegas do aeroporto e das empresas aéreas, lutando pela manutenção dos seus postos de trabalho. No mês de julho, nós criamos então o SOS Aeroviário, os associados que foram prejudicados pela enchente e efetivamente associados até maio, receberam um benefício sob a forma de vale alimentação, um cartão em 5 parcelas, para que pudesse então decidir como se reerguer e como reconstruir as suas vidas, os seus bens materiais. Esse foi o nosso ano e a gente espera que essa história não se repita, mas a gente levou muitas lições. Obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Melissa Vargas, trazendo a retrospectiva 2024 na visão dos aeroviários aqui de Porto Alegre. Daqui a pouquinho ela retorna para falar sobre o ano que estamos, o 2025. Deixa eu ir novamente com a doutora Luciana Pereira da Costa, ela que assina o quadro Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone. Decisões do STF na área tributária. Teses ligadas à tese do século, ativismo político e consequências. Foi outro tema que a senhora preparou para a gente. Verdade. Não temos como deixar de falar, né, do STF, do Judiciário, né, e o que aconteceu durante o ano de 24 e vem acontecendo até nos últimos anos, né, não é nenhuma surpresa. Então, para esse ano eu selecionei algumas notícias que deram uma guinada, vamos dizer assim, no raciocínio jurídico. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos temas 881 e 885, esses falam daquela relativização da coisa julgada, que foi muito falado sobre a questão de até o passado ser incerto. Tecnicamente, é uma decisão que tem uma justificativa, vamos dizer assim, pelo Supremo, no seguinte sentido. Aquelas empresas que tinham uma decisão que favorecia elas, dizendo que era inconstitucional a cobrança de algum tributo, e que para outras, depois, mais tarde, em razão de mudança de entendimento, essa decisão não mais se aplicou, ela teria uma vantagem competitiva em relação às demais. E esse seria o motivo do STF ter, vamos dizer assim, trazido a relativização. Só que vamos ponderar o seguinte, a questão de segurança jurídica e a questão do impacto econômico e competitividade de mercado são questões que devem ser levadas em consideração? Esse é o questionamento que a gente coloca aqui. Outro ponto importante que a gente viu esse ano foi a facilidade das receitas do fisco estadual ter acesso às informações bancárias, a quebra de sigilo dos contribuintes, sem necessitar, vamos dizer assim, de processo, de respeitar sigilo. E o fisco, com essa porta aberta, começou a realmente fazer uso dessa prerrogativa e a gente começou a ver os efeitos disso, né, nefasto. Então, assim, vamos colocar que foram desrespeitados alguns direitos que normalmente a gente teria, né, que ter garantidos aqui. A questão política também teve repercussão, a gente viu ali a questão de o X ter sido condenado em enfim, ter sido objeto do problema judicial. Sim. E isso repercutir lá para Starlink, daí isso, independente de ter havido confusão patrimonial, enfim, os requisitos legais, tudo isso traz precedentes perigosos que mostram que o nosso país não é uma seara de muita segurança jurídica, né? O que nunca é bom, né? É nunca verdade. É bom. Bom, ainda dentro do STF, mas agora na área do direito administrativo, a doutora Aline Darelon fala para a gente sobre a declaração, doutora, do Supremo de alguns pontos inconstitucionais da emenda 103, a reforma da Previdência lá de 2019, doutora. Isso, doutor Solano. Então, agora, em 2019, a gente teve a nossa reforma da Previdência, que tem alguns itens aí que a gente está discutindo, a gente está debatendo. E algumas questões, então, ainda está em julgamento, mas pela quantidade de votos já está sendo definido. Qual é uma delas? É a questão da contribuição extraordinária para aqueles servidores públicos que já estão aposentados. Né? Aqui também se inclui os pensionistas. O que acontece? A partir de agora, então, desta decisão, que ainda não transitou em julgado, é importante a gente deixar claro, a questão de uma contribuição extraordinária, que era sobre ali o valor dessa aposentadoria dos nossos servidores públicos. Essa contribuição para a Previdência, ela ainda permanece devendo ser observado o teto do INSS. Então, haveria, diante de um déficit, né, poder cobrar um valor acima de um salário mínimo, mas permanece, então, a decisão de se respeitar o teto. Outra questão que também já está aí definido é a questão do cálculo das aposentadorias para as mulheres, né? Há de se respeitar a mesma situação para o regime geral de previdência social e para o regime próprio também da Previdência. Por último, uma outra questão que também é bem importante aqui para os nossos servidores públicos é a questão de anular as aposentadorias em que não houve a devida contribuição previdenciária. Tá certo. Obrigado, doutora. Vamos novamente com o doutor Arilei Mendes Filho, que é nosso especialista na área do direito rural. O senhor estava falando da importância do seguro, né, doutor Arilei? Justamente como mitigação, né, das perdas que aconteceram, mas também tem a questão dos financiamentos, né, uma outra espécie, uma outra medida para mitigar perdas. Exatamente. Além do seguro, que foi muito importante para os produtores, muitos não conseguiram cumprir com as suas obrigações perante instituições financeiras e tiveram, de certa forma, atendido algumas medidas para mitigar estas perdas, né?
o governo federal permitiu o parcelamento dos financiamentos vencidos no ano de 2024, em 4 anos, e isso, de certa forma, aliviou vários produtores que não conseguiram ter a renda necessária para cumprir com o pagamento do financiamento da lavoura do ano de 2023-2024. Além disso, aqueles que não foram atendidos por completo com esta medida, que foi uma medida geral para todos os produtores, claro, dentro daquelas áreas que sofreram mais com a enchente, puderam se socorrer do Manual de Crédito Rural, que é uma legislação permanente, protetiva dos financiamentos de custeio agrícola, tomados junto ao chamado crédito oficial, ou seja, instituições financeiras, que podem, caso não tenham renda suficiente para cumprir a obrigação, pedir parcelamentos, prorrogações dentro da sua capacidade de pagamento, comprovando esta necessidade, comprovando esta capacidade de pagamento, e puderam também ser atendidos dentro do possível com essa legislação. Esta não é uma legislação, como eu disse, eventual para o caso concreto, mas sim uma lei permanente que está dentro do Manual de Crédito Rural e pode socorrer os produtores em outros casos, não apenas enchentes, mas também secas e ainda, eventualmente, até problemas com preços muito baixos de produtos que afetam a capacidade de pagamento do produtor. Sim, certamente. Bom, ainda dentro do tema de retrospectiva 2024, a gente fazer um fecho aqui na área tributária, doutora Luciana, tributação verde e suas consequências. Outra pauta que a senhora separou como importante do ano passado. Verdade, é um assunto importante pelo seguinte: o nosso país tem a força do agro, né? E o agro é um dos motores da nossa economia. E quando a gente fala de imposto verde, a gente tem que ter um cuidado pelo seguinte, até o próprio, vamos usar o nome aí, pesticida ou defensivo agrícola, são sinônimos, mas eu posso considerar, vamos dizer assim, se eu chamar de pesticida, eu posso considerar então um aspecto muito mais nocivo, eu posso considerar que ele deve sofrer a incidência do imposto seletivo, é isso que está se cogitando. Só que uma consequência disso também é que a gente vai colocar aí no custo da produção do alimento, que chega até as nossas mesas, um valor muito mais alto. Então, essa questão do imposto verde também não é uma questão só do nosso país, Solano. A gente está vendo isso em mais de 46 países. Tá aí, é uma agenda do Banco Mundial, do FMI, está sendo posta. E a gente viu também, durante o ano de 24, a revolta dos agricultores lá na Europa. Também já sofrendo, porque lá também está acontecendo isso e está inviabilizando a produção de alimentos. Então, vamos chamar atenção para isso, porque às vezes a pose de bom moço tem um fundo, na verdade, arrecadatório, que termina não ajudando, no fim, o meio ambiente em si, e ainda termina inviabilizando uma das coisas mais importantes e essenciais, que é a alimentação da população. Não é bom para ninguém. É verdade. Né? Ou para apenas uma meia dúzia aí, né? Vamos dizer sempre assim. tem. Muito bom. Ainda na área do direito administrativo, a gente está recebendo a nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Outro tema que a senhora preparou, doutora Aline, é justamente o tema 330 da TNU, a Turma Nacional de Uniformização. O que foi decidido pela TNU nesse tema, doutora? Então, o tema 330 da TNU, ele estabeleceu a possibilidade para aquela filha maior de 21 anos e solteira escolher entre a pensão que ela teria direito, né? Nós estamos falando aqui pensão lá da década de 70, estabelecido pela lei, ou a possibilidade do seu provento. O que acontece? O Tribunal de Contas, ao visualizar que a pessoa estava recebendo esses dois benefícios, ela não dava a opção de escolha e acabava cancelando. O que ficou então estabelecido, isso é muito importante, ficou estabelecido que pode sim escolher entre um dos dois benefícios. Então é bem importante para aquelas mulheres que estão nessa situação buscar aí uma consultoria, buscar o seu advogado, conversar um pouquinho para verificar o que pode ser feito para ser reativado esses benefícios e até mesmo a possibilidade de escolha daquele que lhe traz um melhor provento. Andou bem nessa decisão a TNU, né? Muito bem, muito bem. Muito bom. Doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista na área do direito rural. Mais um tema do senhor aqui do ano de 2024, a questão ambiental e a produção sustentável, doutor. Sempre em voga, em 2024 não foi diferente.
Exatamente. Neste ano de 2024, como já falamos anteriormente, tivemos esse grande problema das enchentes e certamente a questão ambiental volta à tona, volta a ser discutida, porque muitas vezes os produtores assim, são considerados muitos vilões dessa questão ambiental. Então é muito natural que seja visto com olhos mais atentos a questão da sustentabilidade na produção de alimentos. O produtor precisa estar atento à legislação. Nós temos um Código Florestal bastante rígido, estabelecendo áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e ainda zoneamentos agrícolas que vão permitir o plantio de suas colheitas dentro de determinados períodos e em determinados locais, para que somente nesses casos haja a proteção da legislação agrícola, como eu falei, possibilidade de prorrogação de financiamentos e outras questões, sempre respeitando a legislação ambiental. Então é muito importante estar atento, saber em que momento e quando plantar e ainda saber onde plantar, respeitar os limites impostos pelo Código Florestal. Muito bom. Assim a gente faz o fecho dessa primeira parte aqui do programa falando dos temas marcantes no tributário, no administrativo e no rural, essas áreas do direito que a gente está. A gente vai dar uma breve parada, depois do intervalo vamos fazer a perspectiva 2025 e também ouvir a opinião dos sindicatos aeroviários para o ano que já estamos. É rapidinho e a gente já volta com mais Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência. E nessa edição, que é especial, faz parte aí dos nossos especiais de verão, vamos para a opinião final. Doutora Luciana Pereira da Costa, diga pra gente como é que vai ser o direito tributário nesse ano. Vai ser para os fortes, vamos dizer assim, fortes de coração, para as emoções que estão por vir. Por quê? Vamos ver se o governo consegue cortar gastos, consegue um equilíbrio fiscal, porque se a gente não andar por esse caminho, quem paga a conta é a sociedade e é através de aumento de arrecadação que a gente já tem visto, né? Então, para esse ano também temos talvez a reforma do imposto sobre a renda, né? A gente teve sobre consumo, a gente vai agora, vamos dizer assim, avançar nesse do consumo, mas vai começar também a falar sobre a renda. Já teve algumas alterações, mas a gente vai provavelmente sofrer um pouquinho mais nesse aspecto. Muitos assuntos para o ano que Sim. chegou. Doutora Aline Danelon, o servidor público ele pode ter um alento para 2025? Notícias alvissareiras ou nem tanto? Então, existem várias situações que estão aí para julgamento, principalmente em relação aos benefícios previdenciários. Vamos torcer que a gente consiga aí que essas decisões sejam favoráveis, sempre em prol aí dos nossos servidores públicos. E, doutora Arilei, no direito rural, né, o que a gente espera? Uma recuperação desse malfadado ano passado, o 2024, que trouxe tanto prejuízo aí na área para os produtores?
Com certeza, esperamos um ano de 2025 muito melhor, mas sabemos que o ano de 2024 vai ainda trazer consequências para o produtor, que vai ter que recuperar os prejuízos do ano anterior. Muitos desses prejuízos terão reflexos por 3, 4, 5 anos, então vai ser ainda um ano bastante desafiador, mas esperamos que bem melhor que 2024. Isso aí. Positividade aí é o que os nossos consultores desejam, cada um na sua área. Vamos para a opinião 2025 dos aeroviários? Chegando agora, aqui no Boca. Em 2025 vem surgindo e com esse novo ano a possibilidade de abertura de novos aeroportos no nosso estado. A Infraero, empresa de infraestrutura aeroportuária do governo federal, vai administrar os aeroportos de Canela e Torres, pontos bem importantes do nosso estado, serra e litoral, pontos turísticos, e a possibilidade de abertura de novos postos de trabalho traz um alento à categoria depois de tudo que a gente passou no passado. Então, a gente vai olhar de perto essas pessoas que vêm chegando para trabalhar, sempre garantindo a segurança, o treinamento adequado, a gente vai fiscalizar que essas pessoas estejam treinadas, que estejam com conhecimento adequado, que recebam o valor garantido à sua categoria, porque quando a gente fala de aviação, a gente fala de segurança. E essa é a nossa principal preocupação, tanto a segurança do cliente, mas principalmente a segurança do nosso colega de aeroporto. Nós esperamos que 2025 seja de paz, saúde e que a gente tenha muita força para trabalhar. Obrigada sempre pela sua atenção e feliz ano novo para todos nós. É o que queremos, né? Muito obrigado, Melissa Vargas, do Sindicato dos Aeroviários. Doutora Luciana, alegria tê-la aqui nessa largada de 25, que façamos muitos aí minutos tributários. Com certeza. E tomara que o nosso conteúdo seja mais positivo do que negativo, né? Para trazer boas notícias para a nossa audiência. É o desejo também para os direitos dos servidores, doutora Aline. Volte sempre aqui. Obrigada e um ótimo 2025 para todos nós. E para fechar, né, doutora Aline, que o Garantias Agrárias aí esteja firme com muitas boas notícias aí para a área dos produtores rurais. Exatamente. Esperamos trazer boas notícias, trazer novidades para todos, que tenham todos um ótimo ano. Tá certo. Muito obrigado ao Arilei, à Aline e à doutora Luciana, que fizeram a edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Na semana que vem, tem mais programa especial aqui nos domingos na sua tela da Band TV. Durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá certo? Domingo que vem, enquanto tá marcado, 8h30, para mais uma edição especial do nosso Boca no Trombone. Até lá! A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado.